A palavra de Deus diz, melhor do que música aos nossos ouvidos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor tem poder para curar uma vida, tem poder para restaurar, para dar-lhe regeneração, nova vida em Cristo Jesus. Então, nós celebramos este Deus maravilhoso. E aqui estamos juntos para isto, para celebrá-lo, para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para agradecer a Deus em Cristo Jesus por todas as suas bênçãos maravilhosas. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, daqui a pouco nós vamos orar a Deus. Nós temos pedidos de oração aqui, pessoas que contam com as nossas orações, assim como nós contamos com as orações delas. Isto é bíblico e nós vamos aprender isto esta noite maravilhosa. Temos motivos para agradecer a Deus, testemunhos, sempre temos motivos para agradecer, em tudo dai graças. Nós temos testemunhos, coisas a testemunhar, a louvar a Deus por suas maravilhas operadas. Daqui a pouco, já, você também poderá colocar aí em nosso chat as suas orações, seus pedidos de orações, seus comentários, a sua participação, a sua interação aqui junto conosco, à medida que a live caminha, à medida que nós pregamos, aqui estamos orando, bendizendo, testemunhando, você também está aí participando em oração, ativamente, interativo com esta live, para que nós juntos possamos apresentar o nosso culto racional, louvando, bendizendo e adorando o nome do Senhor. Toda sexta-feira, neste horário, nós aqui estamos vivendo um momento de oração, o tratado da oração, estamos percorrendo toda a palavra de Deus, os modelos, a prática, a doutrina sobre a vida de oração. Estamos lançando fundamentos para a oração, para que tenhamos uma igreja sólida, uma igreja de oração, uma igreja poderosa, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E também uma oportunidade de você fazer um pequeno grupo de integração e crescimento, um PEGIC, pequeno grupo de integração e crescimento. Aproveite o momento na sua casa, convide os seus, convide amigos, convide familiares, faça um evangelismo. Olha, amados, se você às vezes tem dificuldade para evangelizar, esta é uma ótima oportunidade que você tem, uma ferramenta que você tem. Basta convidar alguém para a sua casa, senta na sala, liga a sua Smart TV, ao seu celular, conecta aqui no nosso canal da igreja e deixa a pessoa ouvir, participar desse culto. Estará evangelizando em nome de Jesus. Inclusive, quero encorajá-lo a acessar o nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão, é o nosso canal. Esta semana vamos estar alterando e já, daqui a pouco, nós vamos dar graças a Deus a respeito das suas bênçãos. Amém? Pois bem, vamos lá, igreja querida, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Vamos falar sobre frutos da oração e obediência da fé. Domingo passado eu prometi que hoje nós iríamos estudar os versículos de 8 a 10 de Romanos, que é a carta que nós estamos expondo nos cultos pastorais. Então trouxemos hoje aqui para a nossa live os versículos 8 a 10, especialmente porque se trata especificamente da questão da oração, que é a nossa temática da nossa live. Então vamos fazer a oração desses dois versículos, Romanos capítulo 1, versículos 8, três versículos, 8, 9 e 10. Diz a palavra do Senhor: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque
todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir visitar-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta a palavra abençoe a tua vida. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor em oração, em nome de Jesus. Pai amado, maravilhoso, bendito, estamos aqui para celebrar o teu nome, a tua graça. Obrigado, Deus, pela vinda, pela chegada, presença dos teus filhos nessa live, pelo compartilhamento da live também para outras pessoas, as que também estão no nosso canal do YouTube. Louvado seja Deus, Pai. Toca, é o que te pedimos, os corações de cada uma dessas pessoas, abençoando rica e abundantemente com o estudo da tua palavra, ó Senhor, regenerando, renovando, levantando pessoas caídas, levantando pessoas que estão prostradas na vida, dando-lhe direção, dando-lhe tino e fazendo a sua vida frutificar grandemente, e que viva em obediência a Deus. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, família amada, povo santo de Deus, ovelhas em Cristo Jesus que estão na live e parte do presbitério que está aqui comigo na igreja, operando para que esta live possa ser transmitida também pelo nosso canal do YouTube. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. O apóstolo Paulo, no prólogo aqui de Romanos, ainda na introdução, ele dá ações de graças a Deus. E essas ações de graças, essa oração, esse louvor a Deus, tem prioridade, tem destaque na saudação de Paulo. A palavra do grego para ações de graças é Eucaristia. Eucaristia foi o nome mais antigo dado à ceia do Senhor. Logo nos lembra, quando falamos Eucaristia, lembramos da ceia do Senhor, da ceia do Senhor. Então, antes de tudo, Paulo está louvando a Deus, agradecendo a Deus e mostrando que esse agradecimento a Deus tem a ver também com a comunhão cristã. Por quê? Porque foi através da obra de Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e por ele ser o único mediador entre Deus e os homens, e vive intercedendo por nós, por todas essas razões, é em Cristo Jesus que nós podemos ter comunhão com Deus, é em Cristo Jesus que nós podemos ter comunhão uns com os outros, comunhão santa, comunhão verdadeira, comunhão onde há abundante alegria, comunhão onde há pessoas sendo curadas, sendo tratadas. É um ambiente saudável, terapêutico, curativo. Esse é o culto, é comunhão, é oração. Então tudo isso nos remete à Eucaristia, a obra de Jesus, vicária, morte, ressurreição, salvação, derramamento do Espírito, a paz, a comunhão, a alegria do Senhor. Então isso tudo é razão de sobra, irmãos, para fazermos o quê? Ações de graças, louvarmos a Deus, bendizemos ao Senhor, quando geramos essa consciência de todas essas bênçãos de Deus em Cristo Jesus,
que nos são dadas em Cristo Jesus, pela Eucaristia, pela obra de Cristo, pela comunhão com o Senhor, então nós temos motivo de louvar, de engrandecer o nome de Jesus. Note que é uma expressão tão simples, ações de graças, Eucaristia, mas tem uma lição fundamental, traz consigo lições fundamentais, ensinamentos preciosos, pois quem não entende, amado, quem não percebe o tamanho da sua, vamos colocar assim, da sua dívida com Deus, é claro que Ele nos deu gratuitamente por amor, mas se nós não entendermos, sabe, esse tão grandioso benefício que nós recebemos de Deus, olha, nós não poderemos desfrutar de sincera e plena comunhão com o Pai. Não podemos desfrutar de sincera comunhão com o corpo de Cristo, pois a falta de gratidão, amados, é terrível. Por isso o salmista ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa a iniquidade, é Ele quem sara a enfermidade, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Se nós não mantivermos um coração grato a Deus, amados, nós veremos as suas bênçãos escorrendo pela mão. A pessoa que não é grata a Deus, ela não consegue manter uma vida estável, abençoada, ela não mantém a comunhão, a insatisfação, a ingratidão é algo muito perigoso. A pessoa começa a dizer: olha, minha casa não é boa, olha, meu carro não é bom, olha, meu marido, minha esposa não é boa, meus filhos também não, porque a pessoa não está satisfeita com nada. Por isso, um dos sinais do cristianismo na vida da pessoa, da cristianização, é a eusébia, é o contentamento, é a alegria do Senhor na vida. Então, o cristão ingrato, ele deve voltar pelo caminho de onde veio e voltar contando quantas bênçãos ele tem recebido, quantas bênçãos o Senhor lhe tem dado, para que ele possa ter ações de graças, para que ele possa ter eucaristia verdadeira, para que ele possa, no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, estar exercendo de fato a sua função naquele corpo. Somente uma pessoa devidamente consciente das bênçãos de Deus na vida dela, consciente do quanto ela foi abençoada por Deus e continua sendo, somente assim esta pessoa consegue desempenhar a sua função no corpo de Cristo. Por isso Paulo diz: eu dou graças porque a vossa fé é conhecida de todos. Amado, quando nós vemos uma pessoa grata, uma pessoa feliz no Senhor, isso é contagiante. As pessoas querem tê-la por perto. Agora, aquela pessoa rinchosa, Salomão diz assim: é melhor ficar na rua do que chegar em casa e ter uma mulher rinchosa dentro de casa. Outra passagem diz assim: é melhor ter paz e comer hortaliças do que carnes gordas, picanha e ter contendas dentro de casa. Então você nota como isto aí faz toda a diferença na vida de oração de uma pessoa, na vida de oração e na vida de comunhão de uma pessoa, comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Então a primeira palavra em destaque, na placa, bem grande, que o apóstolo Paulo coloca é Eucaristia, ações de graças, coração grato a Deus. Coloque-se diante do Senhor, antes de tudo, em gratidão. Gratidão, antes de pedir, seja grato. Comece louvando a Deus, agradecendo, adorando, bendizendo. Então, nessa introdução de Romanos, nós vemos em sua constituição, primeiro, versículo, nas ações de graças, nós vemos no versículo 8,
Paulo sendo grato a Deus pela vida dos cristãos, e no versículos 9 a 15, ele discorre sobre as orações que ele faz por aquela igreja, por aquele povo. Vemos também que o tema da obediência da fé dos gentios é um ponto importante nessa introdução. É um ponto importante na introdução. Assim como o tema da obediência da fé, ele emoldura todo o livro de Romanos. Ele ocorre aqui no versículo 5, falando da obediência, e depois ele vai fechar o livro de Romanos lá no capítulo 16, versículos 25 a 27. Então, de uma forma maravilhosa, logo no prólogo, logo no início, na introdução da carta aos Romanos, Paulo traz ações de graças, Paulo fala de Eucaristia, de comunhão, Paulo fala de oração a Deus, e Paulo relaciona isso tudo com uma vida de obediência que provém da fé. A obediência como um fruto, um produto da fé, o resultado da fé. Então, é este o quadro que nós temos diante de nós, logo nos primeiros versículos de Paulo aos Romanos. Então, Paulo dá graças a Deus por meio de Cristo. Agora nós vamos começar a dissecar esse pensamento que nós introduzimos aqui. Nós vamos dissecá-lo agora, nós vamos mastigar, vamos refletir, vamos ruminar para trazer um entendimento profundo. Fizemos uma passada de pano de fundo aqui, agora nós vamos aprofundar. Então, Paulo dá graças a Deus por meio de Cristo, ou seja, é por Cristo que a graça desceu sobre a igreja. É por meio de Cristo que a graça de Deus desceu sobre a igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ao orar pela igreja, Paulo está nos mostrando que ele acredita de fato na eficácia da oração. Ele dá o testemunho. Ele não diz assim, vamos orar aí, mas depois não ora. Não, ele ora. Ele ora, ele dá o testemunho. Ele acredita na eficácia da oração. Ele acredita que a oração é o meio ordenado por Deus para ele conceder bênçãos ao seu povo. Louvado seja Deus. Então, Robert Halton, ele diz assim: orar sem trabalhar é zombar de Deus. Agora, trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Então, se você ora e não trabalha, você está zombando de Deus. Por quê? Você não pode só orar e ficar esperando as coisas caírem do céu, sozinha. Você tem que fazer a tua parte, você tem que trabalhar, você tem que... Oração é a junção de dois verbos, orar mais ação. Você ora e você age. Então, se você ora e não age, você está zombando de Deus. Você tem que praticar, você tem que viver o que você ora, viver a sua fé. Doutrina e vida estão caminhando lado a lado. Fé e prática estão caminhando lado a lado. Fé e obediência estão caminhando lado a lado. Agora, se você só trabalha e não ora, você está roubando de Deus a sua glória. Por quê? Porque quando você trabalha, quando você semeia, a lei natural, uma das leis espirituais de Deus que rege o mundo natural, é que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mas sobre tudo isso, Deus determinou que nós não deixemos de orar. Então não podemos tentar roubar a glória de Deus somente trabalhando sem orar. Depois dizer, eu fiz, eu aconteci, sem oração. Ou seja, isso seria roubar a glória de Deus. Então isso é o resumo desta mensagem que nós estamos aqui diante do texto bíblico. Então, primeiro ponto, Paulo dá graças a Deus por meio de Cristo. Ou seja, é por Cristo que a graça desceu sobre a igreja. Romanos capítulo 1,
versículo 8, diz a palavra de Deus: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. Então, Paulo está despertando uma atenção especial para essa ação de graças, por duas razões. O fato de os romanos terem fé, ele vai dizer, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, o fato dos romanos terem fé é a razão suficiente para dar graças ao autor da fé. Amado, o fato de você ter fé não é mérito nem teu, foi Deus quem colocou essa fé. A palavra diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então foi Deus quem abriu o nosso coração. Você se lembra de Lídia? Ela ouvia as coisas que Paulo dizia, e Deus abriu o seu coração para compreender o que Paulo estava pregando. A palavra diz, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, o fato dos romanos terem uma fé, que todos viam e louvavam a Deus, isso é motivo de dizer, graças ao autor da fé. É um louvor lindo, lindo, que diz, glória, glórias ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Então, louvado seja Deus, amado. Da tua casa aí, levante uma das tuas mãos, abra a tua boca, agradeça a Deus nesta hora, louva ao Senhor pelo dia que Ele abriu o teu coração, louva ao Senhor pelo dia que Ele te resgatou da mão do inimigo, louva ao Senhor pelo dia que Ele te tirou das mãos de Satanás, pelo dia que Ele te resgatou, pelo dia que Ele te tirou do tremedal de lamas, pelo dia que Ele te chamou pelo teu nome e disse, tu és meu. Vinde, venha, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vou te aliviar a dor, eu vou te aliviar o peso. Louvado seja Deus pelo dia da conversão, louvado seja Deus pelo dia que fomos batizados pelo Espírito Santo, louvado seja Deus pelo dia que fomos regenerados, que tivemos um encontro com Jesus, o dia que a fé veio. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Esse dia foi marcante, esse dia foi maravilhoso. Então, ter fé é motivo de louvar o autor da fé. Segundo, o fato de que as pessoas na capital do mundo terem dobrado os joelhos ao Senhor Jesus era algo amplamente difundido. Louvado seja Deus, amados. Aqueles irmãos romanos, na capital do mundo, que era Roma, estavam com os joelhos dobrados diante do Senhor, para viver em obediência, para receber a instrução de Deus, para viver Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Isso era amplamente difundido. Então, a gratidão pela igreja de Roma se dá, pois apesar dela ter sido fundada por crentes desconhecidos, provavelmente crentes romanos que passaram lá em Atos 2, no Pentecostes, tinha gente de todas as nações e etnias ali, provavelmente pessoas romanas ali convertidas, fundaram a igreja de Roma. Então, apesar dela ter sido fundada por pessoas desconhecidas, a fé desses irmãos era bem conhecida no mundo inteiro. Era bem conhecida. Ou seja, isso era motivo de ações de graças. A fé e a obediência dos romanos eram notáveis em todo o mundo antigo. Então, lembre-se que Roma era a capital do mundo.
Roma era a capital do mundo. Semelhantemente, você imagina hoje como os Estados Unidos da América têm sido influência cristã para todo mundo, já há muitos anos. Hoje tem diminuído essa influência, muitos estão sendo secularizados, e nós precisamos lutar contra esse espírito secularista, precisamos reavivar a fé, amados irmãos. Mas de muitos anos, os Estados Unidos da América é uma influência cristã para todo mundo. Valores cristãos como liberdade de expressão, como família, como propriedade privada, como respeito aos mais velhos. Então tudo isso, a influência desse país tem sido mundial e amplamente difundida. Da mesma forma era Roma, louvado seja Deus. Então, querido, família na fé, povo de Deus, que esta noite seja noite de darmos graças em Cristo Jesus, pois por meio de Cristo a bênção de Deus é derramada sobre nós. Por meio de Cristo Jesus nós podemos viver uma fé poderosa, uma fé que supre, uma fé que opera, uma fé que testemunha, é o testemunho da fé, uma fé operante, operosa, trabalha no coração, trabalha na mente, trabalha na vida do povo de Deus. Então, em Cristo Jesus, por meio dele, a graça de Deus descendo esta noite sobre a tua vida e a minha vida, de tal forma, amados irmãos, que Deus venha nos usar. Você tem orado para ser usado por Deus? Você tem orado para ser um instrumento na mão do Senhor? Você tem usado para que Deus possa, através da sua vida, abençoar pessoas, amigos, familiares, a igreja, o povo de Deus, a evangelização? Então, amado, receba na tua vida, em Cristo Jesus, graça sobre graça, que Ele te capacite, que Ele opere tremenda e grandemente na tua vida. Então, segundo ponto, que ao orar pela igreja, Paulo mostra que ele acredita na eficácia da oração. Ele acredita que a oração é o meio ordenado por Deus para conceder bênçãos ao seu povo. Deus é soberano, Ele já sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes de nós falarmos, mas Ele determinou que assim fosse. Ele determinou. A oração é uma jornada de transformação. Quando nós oramos, amados, nós estamos nos adequando à vontade de Deus. Você lembra Jesus orando? Pai, seja feita a tua vontade. Então nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Quanto mais vida de oração temos, mais o processo de santificação é catalisado, é operado, é como um agente químico aí. Você joga lá e aquilo começa a trabalhar na vida. É a oração, amado, é a oração. Veja o versículo 9 e 10, diz assim: porque Deus a quem sirvo, e meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir visitar-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está assegurando aos seus leitores, tanto de Roma quanto em outras cartas ele também faz isso, está assegurando e lembrando-os que eles estavam nas orações do apóstolo. Eles estavam nas orações. Como da mesma forma ele pedia aos seus leitores que orassem por ele também. Amados, a igreja de Cristo precisa estar neste mesmo espírito. Nós precisamos estar orando uns pelos outros. Quando nós criamos esse vínculo de oração, essa parede de oração, esse esconderijo da oração, é como Davi disse: você está no esconderijo
do Onipotente, amados. Nós estamos gerando aí, sabe, uma parede de proteção, amados. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus concede livramentos. Atos dos Apóstolos e em toda a Bíblia Sagrada está recheado. E é esse o nosso objetivo aqui às sextas-feiras, é percorrer tudo isso, como Deus livrou, como Deus curou, como Deus transformou, como Deus enviou anjos, como as portas se abriram, inimigos foram vencidos, grandes obras foram feitas, milagres operados, sinais concedidos, maravilhas, através da oração. Uma oração mútua, quando oramos uns pelos outros, é isso que Paulo está dizendo nesses versículos. Oração mútua, ela gera um vínculo que excede o que uma amizade comum pode oferecer. Por quê? Porque mesmo nós, como irmãos, amigos, eu estou aqui na Tijuca, você está aí na tua casa, alguns em outros municípios, estão distantes. Mesmo com essa distância, amados, nós mantemos comunhão, contato espiritualmente próximo e profundo por meio da oração. Por quê? Porque nós temos acesso direto, acesso imediato a um lugar em comum, a um lugar de encontro comum. Sabe qual é esse lugar, amado? É diante do trono de Deus. É diante do trono de Deus. Então, quando alguém disser assim para você, te encontro diante do trono, hein? Te encontro hoje, mais tarde, lá diante do trono. Sabe o que a pessoa está dizendo? Vou te encontrar lá diante do trono de Deus em oração. Eu vou estar orando aqui, você vai estar orando lá. Nós vamos estar nesse point. É o nosso point. É o nosso lugar de encontro. É diante do trono de Deus, onde há socorro, onde há livramento, onde há misericórdia, onde Deus opera grandes maravilhas, sinais. Misericórdia de Deus é dada, é graça de Deus derramada. Ovelha amada, nós precisamos praticar a oração, intercessão mútua. Precisamos. Esse é o meio ordenado por Deus de conceder a sua bênção. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, nos unirmos em oração uns pelos outros. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Quando nós fomos justificados por Deus, temos sido santificados pelo Espírito Santo, pela palavra, estamos em oração pelo outro, amado, Deus está agindo nesse lugar, Deus está agindo nesse momento, Deus está agindo. Então, em oração mútua, a comunidade cristã recebe de Deus a ordenação da bênção. Receba isto, amado. Recebe de Deus a ordenação da bênção. Ali naquele contexto, dos versículos adiante, Paulo diz que através das ações de graças, da Eucaristia, que nos lembra a ceia do Senhor, ou seja, é por Cristo que tudo isso nos é propiciado, nos lembra também da comunhão dos santos, nos lembra também da oração mútua um pelo outro, claro, nos lembra também da obediência da fé, viver por fé. Quando esse pacote aí está ativo, está em operação, Paulo vai dizer nos versículos adiante, vai haver crescimento espiritual desta igreja, vai haver o compartilhamento dos dons espirituais, vai haver colheita de frutos, ou seja, pessoas serão convertidas, e além disso também, um vai abençoar a vida do outro, os que tiverem necessidades materiais serão supridas, é o que Paulo diz, e essas necessidades materiais vai além, vai para a questão da evangelização, porque Paulo disse assim, eu vou passar no meio de vocês, para que vocês me enviem até a Espanha, é o que está lá depois no capítulo 15, Paulo iria passar por Roma, para que a igreja de Roma lhe desse a provisão, para que ele pudesse ir para a Espanha,
fazer a obra de evangelização, conseguir algum fruto, é isto aí também. Haveria pregação do evangelho para os de dentro e para os de fora. Haveria conforto mútuo. Aqueles que estivessem em depressão, aqueles que estivessem desanimados, tristes, seriam confortados pelos irmãos cristãos, confortados pela oração mútua, confortados pela fé mútua, confortados pela comunhão cristã. Aleluia! Quando a igreja cristã está em comunhão, há conforto espiritual para aqueles que estão tristes, desanimados e deprimidos. Eles são reanimados, são fortalecidos, encorajados, curados em nome de Jesus. Haveria fortalecimento da fé. É isso que Paulo está dizendo. Vamos lá ver isso. Vamos lá, versículo 11 e 12. Ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Vamos confirmar aí, é como senha e contrassenha. Senha e contrassenha. Você viu aqueles filmes da CIA, que tem agentes secretos, e o cara tem lá uma senha e uma contrassenha? Você precisa confirmar. Então Paulo diz assim: nós vamos aí confirmar a vossa doutrina, confirmar a vossa fé, confirmar a vossa vida de oração, confirmar que o cristianismo que vocês estão vivendo é puro, é verdadeiro. Nós vamos louvar, nós vamos glorificar, porque em todo mundo está sendo proclamada essa fé. Nós vamos confirmar, louvado seja Deus, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo quer fortalecer a fé dos romanos e por ele ser fortalecido. Então, eu preciso concluir, irmãos. Orar sem trabalho. Agora nós vamos aplicar. Vamos aplicar. Já vimos que tudo ocorre por meio de Cristo. A bênção vem por meio de Cristo. Ações de graças por meio de Cristo. Isso é Eucaristia. A ação de graças do grego, Eucaristia, ceia do Senhor, obra vicária de Cristo. É por meio de Cristo que tudo isso, a porta é aberta. Se não começa isso aí por meio de Cristo, nada vai adiante. Não adianta orar em nome de Buda, não adianta orar em nome da Sã Clementina, não adianta orar em nome da Xporina. É o nome de Jesus, é o nome dele. É o que a Bíblia diz, irmãos. Precisamos pregar. O Evangelho confronta, às vezes incomoda, mas ele liberta, ele cura e ele sara. É o que Paulo está mostrando. É Eucaristia, é por meio de Cristo. Então depois ele vai dizer que ele acredita na oração e ele ora pela igreja. E quando nós oramos pela igreja, mantemos a comunhão, a oração mútua, a obediência da fé, a fé mútua, fortalecemos-nos uns aos outros, há bênçãos sem medidas sobre a igreja, há compartilhamento de dons à igreja, há crescimento espiritual para a igreja de Jesus, há colhimento de frutos para a glória de Deus, há pregação do evangelho, há conforto, há encorajamento para a glória de Deus, há fortalecimento. E agora, para concluir, orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Então, versículos 13 a 15, vamos entender. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para seguir igualmente entre vós, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo vai abençoar a comunidade cristã de Roma e ela vai abençoá-lo para que ele prossiga com a missão, para que ele leve a palavra até os confins do mundo, até a Espanha. Então esse fruto do grego vem da palavra karpos. Karpos. Essa palavra karpos é a mesma palavra que Paulo usa em 15:28 para designar a oferta levantada pelos gentios para os cristãos da Judéia.
Então, os cristãos da Judéia estavam passando necessidade, e entre os gentios, Paulo levantou carpos, Paulo levantou ofertas para suprir a necessidade daqueles irmãos. Então, essa palavra fruto, ela é designada para o suprimento da necessidade entre os irmãos, aqueles que sofrem necessidade. Essa palavra também é usada para mostrar que Paulo conseguiria a provisão necessária para que ele levasse a obra de Deus até a Espanha, para que ele levasse a palavra de Deus até os confins do mundo conhecido naquela época. Ou seja, ele orava, mas ele trabalhava, porque orar sem trabalhar é zombar de Deus. Nós não podemos orar e não fazer nada, orar e ficar parado. Nós precisamos orar e precisamos trabalhar. A grande comissão não foi rescindida, não é um contrato rescindido, não. A grande comissão continua. Paulo estava determinado a alcançar o mundo com o Evangelho, e igualmente esse deve ser o nosso objetivo também. Então, quando nós usamos a nossa energia, os nossos recursos para cumprir a missão de Deus, nós podemos verdadeiramente propagar o Evangelho pelo mundo, e quiçá nós tenhamos como resultado o cumprimento do último sinal do fim dos tempos, que é a pregação do Evangelho a toda criatura, e então Jesus voltará. Louvado seja o Senhor. E apenas um dado histórico e cultural desse contexto aqui, que Paulo está escrevendo isso, é que ele usa nessas passagens o termo parúcia, ou parousia, que é a vinda, é presença. Então, dentro do contexto da época, essa palavra parousia, quando um general de guerra ou o próprio imperador romano retornava de suas campanhas militares, venceu, Júlio César venceu, ganhou a guerra, ganhou aquela batalha. No momento que esse general ou que o próprio imperador retorna para Roma, e no momento em que ele surge no horizonte, que o povo já pode contemplar a sua presença, a sua imagem voltando, eles usavam esse retorno. No momento que ele aparece no horizonte, eles usavam a palavra parousia, parousia. Então, quando Paulo usa essa expressão parousia em relação à segunda vinda de Jesus, ele significava o quê? Somente Cristo e não César, somente Cristo e não generais de batalha, somente Cristo ocupa o lugar de rei e de senhor. Por isso, somente a Cristo nós devemos orar, porque somente por Cristo é que a bênção de Deus vem para a igreja. É somente por Cristo que nós podemos manter comunhão com a igreja e comunhão com Deus. É somente por Cristo que nós podemos orar e a oração ser eficaz. E através da oração eficaz, bênçãos serem derramadas à igreja de Jesus. Parousia, Cristo está no centro da tua vida. Parousia, Cristo está no centro do teu coração. Parousia, Cristo está no centro da tua oração. Parousia, Cristo está no centro da tua adoração. Parousia, Cristo está no centro das ações de graças da tua vida. Você oferece ações de graças, Eucaristia, tudo é por meio de Cristo, para a glória de Cristo e para Cristo Jesus. Então, em nome de Cristo, vamos orar, vamos manter comunhão, vamos declarar a boa palavra e vontade do Senhor operada sobre a vida da igreja. E eu quero, antes da oração, eu quero agradecer a Deus aqui. Nós temos motivos para agradecer. Primeiro motivo de ações de graças, para louvarmos a Deus, é que o filho da nossa irmã Ana, a nossa visitante de domingo, que inclusive falou que amou a igreja e vai voltar domingo com seu marido, a irmã Ana agradece a Deus, porque o filho dela passou por uma cirurgia em 16, agora dia 16, e a cirurgia foi
uma bênção. Correu tudo bem, foi um sucesso para a glória do Senhor. Parabéns, irmã Ana, pela vida do seu filho João Vitor. Graças a Deus por esse milagre, por essa bênção, operação abençoada. Que ele fique 100%, totalmente 100% nessa recuperação em nome de Jesus. Segundo motivo de ação de graças, amados, graças, louvado seja o Senhor. Finalmente, louvado seja Deus. O nosso estatuto da igreja e a nossa ata da igreja estão homologados. Louvado seja Deus. Finalmente. Então, oficialmente, nossa igreja, Comunidade Cristã Missão Evangélica. Ô glória! Comunidade Cristã Missão Evangélica. Louvado seja Deus. Nesse próximo sábado nós vamos fazer a alteração das nossas mídias sociais, Facebook, YouTube. Vamos atualizar todos os nossos materiais. Comunidade Cristã Missão Evangélica. A Deus toda a glória. E também hoje foi entregue pela Disconildo, onde nós compramos nosso equipamento de som. Louvado seja Deus. Foi entregue todo o equipamento de som da nossa novo templo em Itaipu, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. As nossas obras caminham, as nossas obras avançam. Por favor, ore a Deus em nome de Jesus. Vamos colocar agora em oração aqui. Nós temos 3 irmãos para nós especialmente orarmos nesta noite. Se há algum pedido além, por favor, escreva no nosso chat de oração para nós orarmos. Os 3 irmãos pelos quais nós vamos orar: irmão Divino, pastor Divino, é o nome dele, irmão Divino, foi para o hospital com falta de ar e um leve infarto, um princípio de infarto. Tá bom? Vamos orar pela vida desse irmão, desse pastor, que ele esteja bem, curado, sarado, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da irmã Marilene Almeida, a mãe do presbítero Valdécio. Está com uma tonteira muito intensa, bateu com a cabeça está doendo muito por causa disso, está com muita tonteira. Vamos orar para que ela possa ser curada, ficar bem, em nome do Senhor Jesus. Orar pela vida dela. E também vamos orar pela vida da nossa amada missionária Rosiane Brito, a nossa irmã que há algumas semanas decidiu tornar-se membro da nossa igreja, congrega conosco, está inclusive participando da nossa live com seus comentários, suas orações para a glória do Senhor. Irmã Rosiane Brito está com um nódulo na mama esquerda, um pequeno nódulo, e agora ela vai colocar-se diante do Senhor. Temos orado pela vida dela, já está, e em nome de Jesus vamos pedir pela cura, pedir pelo milagre na vida dessa amada irmã, fiel ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, tá bem? Vamos orar pelas nossas obras em Itaipu, que Deus derrame provisão, que Deus derrame bênçãos, que Deus opere, que milagres aconteçam, grandes provisões de Deus possam vir, em nome do Senhor Jesus. Provisão para nós terminarmos toda a obra, provisão para nós levantarmos uma equipe que esteja 24 horas conosco. Olha, nós temos o desejo de ter pelo menos aí algumas pessoas do Ministério de Louvor diariamente conosco, em horário comercial, todo dia trabalhando conosco, um casal no Ministério de Crianças trabalhando conosco, um casal no Ministério, ou uma ou duas pessoas no Ministério de Evangelismo, de Missões, diariamente conosco, e também a questão da internet, trabalhando nessa área. Precisamos de milagre, de provisão, que Deus derrame bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Ore também pela família do irmão Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, um físico, cientista, cristão, criacionista, partiu para o seio de Abraão. Vamos orar pela família dele e que o legado dele continue se expandindo e crescendo
pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Pai, todos esses motivos de oração, todas essas vidas, todas essas questões, Pai, nós as colocamos diante de Ti nesta hora, porque nós cremos na eficácia da oração, nós cremos no valor da oração, nós cremos, Pai, que o Senhor escolheu a oração como meio para nós pedirmos, buscarmos, batermos e bênçãos serem concedidas à Tua igreja. Oração mútua é motivo de fortalecimento da fé uns dos outros. Oração mútua é motivo de engrandecimento ao Senhor, ações de graças a Jesus. A oração mútua é a expressão daquele que vive a obediência da fé. A obediência da fé. Obediência da fé porque obedecemos como fruto da fé. Porque a fé transformou a nossa vida. A fé transformou o nosso ser. Pela fé, Deus nos capacita através do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, nos enchendo do Espírito Santo, para que pela ação de Deus, pelo prazer de viver em Deus, vençamos os prazeres do pecado, vençamos os prazeres deste mundo e possamos viver para a glória do Senhor. Então, ó Pai, para nós é uma alegria gigantesca, Pai, podemos aqui estar celebrando o Teu nome, celebrando a Tua graça, celebrando a Eucaristia, tudo que nós podemos dizer, viver, orar, proclamar, realizar na obra de Deus, em nome de Jesus, é por meio de Jesus, é por meio da Eucaristia, é por meio da obra de Jesus, a obra vicária de Jesus. Foi ali, na cruz do Calvário, naquela obra, que o véu se rasgou, que tudo foi consumado, que Tu nos deste, Pai, perdão, justificação, livramento, nos permitiste, ó Pai, viver a Tua obra. Pai, eu quero em especial também agradecer, no dia de hoje, que tem sido um dia de tantas vitórias, para a glória do Teu nome, é dia de testemunhar a cura bem-sucedida do irmão João Vitor, é dia que a gente está agradecendo a Deus pela homologação do nosso estatuto, da nossa ata, é dia que os nossos equipamentos de som foram todos entregues para a glória do Senhor. Foi um dia cheio aqui na igreja hoje, também de manutenção na igreja, consertamos lá, fizemos manutenção na pia do banheiro, fizemos manutenção nas lâmpadas queimadas, para a glória de Deus. Teve faxina hoje na igreja, então tudo, um monte de bênção no mesmo dia, Pai, um monte de maravilha do Senhor. Agora já está vindo resposta de oração para essas pessoas que nós estamos orando, e tudo isso, esse dia marcante, esse dia tão maravilhoso na casa do Senhor, é dia de Páscoa em Israel. Estamos em período de Páscoa em Israel, a Pessah, a Páscoa. Páscoa é livramento, Páscoa é um momento de redenção, de livramento, em que Deus livrou seu povo de Israel da escravidão do Egito. Louvado seja Deus. Então, de forma emblemática, simbólica, icônica, nós vemos isto, ó Pai, como uma bênção de Deus. Hoje recebemos a notícia que nosso estatuto e nossa ata foram homologados. O nome da igreja está aprovado, está homologado, pode ser usado, pode ser difundido. Comunidade cristã, missão evangélica. E essa bênção veio junto com o equipamento de som. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. O equipamento de som tem grande importância em toda essa obra que está sendo feita para a glória de Deus, porque é pelo ouvir. Então e tudo isso no dia de Páscoa, é como se Deus estivesse dizendo: meus filhos, eu estou dando vitória para vocês, eu estou dando livramento para vocês,
Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles viraram uma página de escravidão, uma página de sofrimento, uma página de derrota, uma página de testes e de provações e de lágrimas, e adentraram um novo capítulo na sua vida, de libertação, de livramento, de grandes obras da parte do Senhor. Isso é Pessah, isso é a Páscoa, isso é o livramento da parte de Deus. Então vemos isso, Pai, como simbolicamente, de forma emblemática, icônica. Deus está nos dizendo: eu estou virando páginas nesta noite, neste ministério, eu estou virando páginas. Eu creio, Senhor, recebemos esta palavra, declaramos em nome de Jesus, Pai, pessoas estejam virando páginas. Este momento a palavra está sendo pregada. Quando a palavra de Deus é pregada, sinais, maravilhas e prodígios ocorrem na vida daqueles que creem. Quando a oração é mútua, nós estamos nos edificando, consolando, confortando, exortando mutuamente, admoestando. Nós estamos trazendo bênçãos para a vida uns dos outros, Pai. Nós não queremos ver, Pai, ninguém vivendo triste, ninguém vivendo deprimido. A tristeza às vezes vem, mas que ela vem e vai embora. É 2V, vem e vai. Vem e vai, rápido embora, em nome de Jesus. E que a igreja de Jesus, os filhos, a igreja, os amados irmãos, como comunidade cristã, seja uma bênção do Senhor, seja uma bênção do Senhor. Sabemos, Pai, que existem muitas igrejas com o nome comunidade cristã, mas se o Senhor aprouver, se o Senhor permitir, Pai, que a nossa igreja aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, possa crescer tanto, mas tanto, que assim como cresceu a igreja de Roma, e o testemunho da igreja de Roma, ela influenciava o mundo inteiro. Isso foi dito para a igreja de Roma especificamente. Se o Senhor permitir isso a nosso respeito, que as pessoas aí fora, quando ouvirem comunidade cristã, elas possam pensar direto no nosso ministério, possam pensar direto na nossa igreja. Comunidade cristã, sei qual é aquela igreja abençoada lá de Itaipu, tem na Tijuca também. Louvado seja o Senhor. Sim, é essa igreja aí. Louvado seja Deus. O Senhor possa permitir, comunidade cristã. E aí vem missão evangélica, que todos lembrem que a nossa missão é evangélica. Filipenses 1, lutar juntos pela fé evangélica. Mateus 28, ide, pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a gente possa vir a ter, uma vez por ano, ou quando Deus permitir, reuniões de batismo, Senhor, com 100, 200, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas se batizando, dizendo: eu recebo Jesus, eu já recebi Jesus, eu já fui batizado pelo Espírito Santo, e agora estou aqui nas águas, dando um testemunho público, um sinal daquilo que Deus já fez na minha vida em Cristo Jesus. Assim como é a ceia do Senhor. A ceia é um sinal da comunhão que nós já temos com Cristo Jesus. E isto é graça, de forma ininterrupta. A igreja sempre participou da ceia e a igreja de Jesus sempre batizou nas águas, de forma ininterrupta, de Jesus até os nossos dias. E que nós possamos dar esse testemunho, ó Pai, como comunidade cristã, missão evangélica, um povo unido, um povo sólido em Cristo, um povo que ama seus irmãos, um povo que abraça os doentes, os necessitados, as pessoas que choram, as pessoas que chegam aqui destruídas pelo mundo. Uma igreja quente, uma igreja radiante, uma igreja amiga, uma igreja que ama o seu semelhante, assim como Cristo nos amou. Senhor, uma igreja que abrace as pessoas, onde as pessoas cheguem e se sintam amadas, se sintam benquistas, Senhor. Elas sabem que nós pregamos um evangelho que transforma, não um evangelho inclusivo. Evangelho não é inclusivo,
Evangelho é transformador. O Evangelho diz assim: venha como você estiver, não tem problema, do jeito que você estiver, venha, mas Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te fazer crescer em graça e em conhecimento. Pai, que as pessoas, ao lembrarem da nossa igreja, elas possam pensar no verdadeiro Evangelho de Jesus, Pai. O Evangelho de Jesus não é o meu Evangelho, não é o Evangelho de um homem, não é o Evangelho de um pastor, não é o Evangelho de ninguém, é o Evangelho de Jesus. Que as pessoas lembrem-se e saibam que nós temos temor e tremor quanto a isso, ó Pai. É o Evangelho de Jesus Cristo, puro e simples, pregado nesse ministério. Esse é o nosso desejo, é o nosso escopo, é o nosso objetivo, é a nossa maior meta, Senhor, para a glória do Teu nome. Que as pessoas, ao lembrarem do nosso ministério, comunidade cristã, missão evangélica, elas possam pensar numa igreja missionária e educadora. É missionária porque ama falar de Jesus, fala de Jesus com as palavras e com as obras, anuncia o Evangelho. Senhor, nos permita, Pai, ter missionários vivendo da obra de Deus, Pai, vivendo. Nós queremos levantar equipes de missionários, pessoas que possam viver da Tua obra, mas para isso nós precisamos de recursos financeiros, Pai. Assim como Paulo escreveu para Roma, dizendo: espero conseguir entre vocês algum fruto, assim como consegui entre todos os gentios, para levar o Evangelho até a Espanha. Nós aqui publicamente estamos orando, Senhor, que consigamos frutos, Pai, frutos, carpos, para podermos sustentar missionários, Pai, missionários que façam o trabalho na redondeza da nossa igreja, tanto em Itaipu quanto aqui na Tijuca. Evangelismo, trabalho, evangelismo, missões, assim como em outros países, Pai. Eu conheço missionários que estão em outros países, como um pastor que eu admiro, inclusive foi meu professor no seminário, pastor Valdeir Contaifa, está lá fazendo o seu trabalho. Não vou falar o país aqui, talvez por questões até de segurança, mas que ele, em nome de Jesus, possa estar sendo abençoado rica e abundantemente naquela obra que ele está desenvolvendo, Senhor, e que o nosso país, nosso ministério possa estar abençoando a vida deste irmão, de outros irmãos, Pai. Precisamos de carpos, precisamos de frutos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que as pessoas, ao lembrarem do nosso ministério, lembrem de uma igreja fervorosa, uma igreja amiga, uma igreja que chega junto dos necessitados. Pai, obrigado pela vida daquela amada irmã. Há 2 semanas atrás, passei uma mensagem para ela, em questões de 10 ou 15 minutos, ela já tinha conseguido uma cadeira de rodas para a irmã aqui da rua que está precisando. Deus abençoa rica e abundantemente a vida desta amada irmã e de toda a sua equipe, Pai, para a glória de Deus. Nós queremos ajudar o cansado, o fatigado, o aflito, aquele que não tem pão sobre a mesa, aquele que não tem feijão com arroz, aquele que está se sentindo deprimido, sentindo frio, aquele que foi abandonado, enjeitado, rejeitado pelas pessoas, estão abandonados, marginalizados. Nós queremos chegar a essas pessoas com o amor do Evangelho, com a graça de Cristo, e dizer para elas: você está com fome, toma pão, você está com frio, toma um cobertor, você está doente, estamos aqui para te visitar e orar por você, está preso, também estamos aqui na capelania prisional para acompanhar você e orar pela tua vida. Senhor, isso também é Evangelho, é o Evangelho praticado. Nós queremos ter o Evangelho pregado com fidelidade, o cristianismo fiel, puro e simples, o texto sagrado sendo pregado no altar desta igreja e sendo respeitado. Cada pessoa que pregar nesse altar prega o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Mas nós também queremos
queremos, Pai, viver o evangelho da vida prática, levando pão, levando cobertor, levando amor para as pessoas, Pai, levando graça para as pessoas. É o que Paulo estava falando para a igreja de Roma. Oh Senhor, que nesse momento de Páscoa, nesse momento de Pessá, nesse momento de confirmação, que o Senhor deu-nos a vitória, Pai, quanto ao nome da igreja e outras tantas vitórias no dia de hoje, seja um virar de páginas, Pai. Chega de provações, que vençamos esse momento de provações, de testes, de apertos, de problemas, apertos financeiros, Pai, que venham grandes vitórias e grandes bênçãos, carpos, para nós levarmos o evangelho, Pai, a toda criatura, uma igreja missionária e uma igreja educadora, Pai. Permita-nos, Pai, levantar escolas, Pai, jardim de infância, CA, ensino fundamental e médio, Pai, possamos construir seminários, desde criança até a juventude do seminário, da faculdade, estudando conosco, de domingo a domingo, com atividades, com trabalhos, Pai, com passeios, cultura, que nossas crianças, adolescentes possam ter professores com a mente de Cristo, fazendo viagens, levando para os museus, levando para retiros espirituais, levando para atividades dentro, fora da escola, dentro, fora da igreja, mas sempre centrados em Jesus, centrados na palavra, centrados numa educação cívica e moral, que lhes façam amar a família, respeitar os mais velhos, ter amor à bandeira, amor à pátria, ao hino nacional, ao hino da bandeira, que possam saber cantar, possam saber ministrar, possam saber respeitar, Pai, o solo em que Deus lhes permitiu nascer, que possam respeitar e levar influência boa para a sociedade, construindo valores éticos, cristãos, que fundamentalmente fizeram parte do berço nascedouro do hemisfério ocidente, Pai. E aqui nós chegamos e temos visto como o mundo trabalha contra os valores judaico-cristãos, mas nós somos uma igreja educadora, e que o Senhor nos possa permitir, ao lado de cada igreja levantada, uma escola educadora, meu Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa petição, Senhor. Então, uma vez mais, obrigado por todas essas bênçãos, Pai. Oramos pela vida do irmão Divino, pastor, que ele seja curado, Pai. Pedimos, Pai, pela fé, receba aí, irmão amado, nossa oração sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmã Marilene Almeida, que ela seja curada, que ela seja tocada nessa hora, Pai. Toda tonteira, todo mal vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela vida da nossa irmã missionária Rosiane Brito, que esse nódulo, Pai, possa desaparecer, possa sumir, que ela possa ser curada, Senhor, pelas chagas de Cristo Jesus. Tu és fiel, sempre foste, Pai. Tua palavra não volta vazia. Nós pedimos, nós oramos com fé, enviamos essa palavra para nossa irmã, que ela seja sarada. Receba, amado irmão, o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Nós oramos para a glória de Deus, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, família querida, povo de Deus, povo amado, irmãos queridos que estão aí, Bispo Jairo Santiago está na nossa live. Que bênção, amado, prazer imenso em tê-lo aqui conosco. Louvado seja, eu estou dizendo que hoje o dia é de bênçãos, hein? Louvado seja o Senhor Jesus. Abraço para a pastora Carminha, fizeram aí há poucos dias aniversário de casamento. Louvado seja o Senhor, parabéns, décadas juntos. Louvado seja o Senhor. Bispo Jairo, pastora Carminha, louvado seja Deus pelas vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Bispo Jairo é o contador da nossa igreja já há mais de 20 anos. Louvado seja o nome do Senhor.
43 anos, Deus seja louvado. 43 anos de matrimônio, pura bênção. Pastora Carminha é um amor de pessoa, uma mulher de Deus abençoada. Irmão Jário também, um bispo, um homem dedicado à obra do Senhor há tantos anos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelas vossas vidas, amados irmãos. Então, eu quero terminar este momento agradecendo a Deus mais uma vez pela vida de todos, pela presença de todos. Obrigado por estarem aqui até o final desta live, pelas vossas orações mútuo fortalecimento da fé em Cristo Jesus. Que vocês tenham um final de semana rica e abundantemente repleto de bênçãos do Senhor, conforto do Espírito Santo, alegria do Senhor, que é a nossa força. Você tenha uma noite de sono abençoada, possa descansar, deitar, dormir, desfrutar de um sono gostoso, profundo, chegar ao REM, possa desfrutar dessa bênção, acordar no sábado pela manhã revigorado, saudável, feliz, cheio da glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, orando e trabalhando e a Deus louvando em todas as coisas. Tenha um final de semana então abençoado, e eu lhe aguardo no domingo às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca 340, Galeria. Estamos aqui próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca. Esteja conosco, venha celebrar a Deus o culto dominical, racional, presencial, 9 horas da manhã, on time. Começamos o nosso culto de louvor e adoração. Talim Meteu, se Deus quiser e permitir, aqui estaremos reunidos estudando Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Esses dois versículos constituem o tema de toda a carta de Romanos, está nesses dois versículos, e você é nosso convidado para estar conosco. Nós vamos ficar cerca de 1 ano e 3 meses estudando o livro de Romanos, com profundidade, com tranquilidade, degustando as maravilhas doutrinárias poderosas deste livro inspirado por Deus. Você é nosso convidado. O nosso canal do YouTube, você tem as playlists, e dentre elas a carta aos Romanos, Epístolas, carta aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Até domingo, 9 horas da manhã. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro a todos que somos o que somos pela graça de Deus. Amém.